Vamos lá! Aves e mamíferos e outras coisas legais. Aves e mamíferos não tem muitas coisas pra gente falar a respeito. Eu quase não usei o piloto nessa multiaula, né? Dou trabalho pra edição aí, ó. Imagina se eu tivesse que desenhar um anfíbio. As aves, elas são répteis desenvolvidos através de especiação que se especializaram em uma coisa. E os mamíferos também são répteis que vieram por outro caminho. Tranquilo aqui, né? Então não tem muita coisa pra falar não, porque se você entendeu bem a diferença do peixe pro anfíbio, já ficou mais fácil de entender a diferença do anfíbio pro réptil. E agora do réptil pras aves e pros mamíferos, são só algumas especiações diferentes, algumas especializações diferentes de cada um, e é isso, vamos embora pra próxima. Aves, por exemplo, elas são especializadas em... Não. Se você pensar... Porque então, acho que todo mundo pensou que as aves são especializadas em voar. Mas a gente tem as aves ratitas e as carenadas. Ratita, rato voa? Eita, rato! Não, rato não voa, então as aves ratitas não voam. E as aves carenadas, carenagem, carenada, aerodinâmica, hidrodinâmica, elas voam. Beleza? É só isso que você precisa saber. Pinguim voa? Não. Galinha de granja voa? Avestruz voa? Não. Então são aves ratitas. João de Barro voa? Sim. Então ele é uma ave carenada, ok? Só que para você voar, você precisa ter uma densidade baixa. Não necessariamente é o peso bruto baixo. Você tem aquelas aves cuja envergadura dá mais de 2 metros e elas pesam, elas são pesadas. Você carregar uma daquelas na mão dá trabalho. Só que elas são muito grandes, então a densidade dela é baixa, entende? Então você pega um corpo lá que é, pesa 30 quilos. Tudo bem, pesa 30 quilos, mas tem 2,5 metros de envergadura, cheio de pena. O osso é oco. O osso da maioria das aves é oco, não tem bexiga. E agora eu quero fazer um paralelo com o peixe. Por que uma ave não tem bexiga? Porque ela teria que armazenar essa excreta, né? Perfeito. Ela libera logo. A bexiga, lembra aqui da multiaula 2 de natureza, que a gente falou do néfron, da excreção e tudo mais? Quando o néfron puxa as impurezas e joga naquele duto, aquele duto leva pra onde? Pra bexiga. E o que a bexiga faz? Espera juntar muito pra depois excretar de uma vez. É interessante pra uma ave juntar muito de algo que ela não vai usar? Não. Por isso, meu amigo, que pombo caga voando. Não tem bexiga. E aquilo ali, na verdade, é excreta, né? Não é cocô. Tá mais pra xixi, aquilo que as aves soltam, certo? Porque ele não tem bexiga, ele quer jogar fora logo tudo. Faz sentido isso ou não faz? Então você entende que a bexiga, ela é essencial, ou seja, o acúmulo de coisas que você vai excretar é essencial para saber se você vai descer ou subir, se você consegue voar ou não. Se uma ave, em vez de voar, nadasse, você acha que o acúmulo dessas coisas seria interessante para ela controlar se ela afunda ou sobe? É o que acontece com os peixes cartilaginosos. Eu vou chegar lá já já. Mas você entendeu que a ave, ela tem olha, qualquer vantagem evolutiva. Lembra do aprendizado em U? Se você entendeu que o objetivo das aves é ficar leve e acumular cada vez menos coisas, você responde qualquer pergunta, mesmo que seja algo que você ainda não sabia. Se eu lhe perguntar, por exemplo, a pena das aves é desenvolvida para capturar e reter os parimpélios do ar. Verdadeiro ou falso? Falso, porra. Por que ela vai querer reter alguma coisa? A ave quer jogar fora as coisas. Inclusive, parimpélio é um negócio que eu inventei agora. Mas você não precisa saber o que é parimpélio. Você só precisa saber que aves não têm interesse em reter nada. Ela pega, ela usa, o que sobrar joga fora, segue o baile. Deu pra entender isso aí? Já os mamíferos, aí rola um controle um pouco maior. Por exemplo, o mamífero, ele tem 3 glândulas que separam ele de todos os outros animais. Glândula sebácea, que é para o calor ficar dentro do corpo. Lembra que eu disse que os mamíferos e as aves, elas são animais de sangue quente? Então conseguem controlar a temperatura corpórea. Como é que eu faço para o calor não sair? Glândulas sebáceas. Produzem sebo. São isolantes térmicos, beleza? Glândulas sudoríparas, se a glândula sebácea é para o calor ficar, a glândula sudorípara é para quê? Para o calor sair. E aí a gente, através da homeostase, regula a temperatura corporal. E a terceira glândula é a glândula mamária, que é para quê? Se uma é para o calor ficar e outra é para o calor sair, a glândula mamária é para o calor surgir. A glândula mamária, ela produz calor. Ah, mas não produz leite? Ô, caralho, leite
é energia. E energia é medida em caloria. Calor é isso, é energia, certo? Para a energia sair, aí você abaixa a temperatura do corpo porque você tirou a energia do corpo. Através do suor, glândula sudorípara. Glândula sebácea impede que a energia saia. Então a temperatura do teu corpo aumenta. Mas você quer dar energia pro seu filho, você tem que produzir energia. Glândula mamária. Percebe? Que tudo isso tem a ver com energia dentro do corpo. Olha aí, multi-aula de natureza 1. Tudo é legal, porra! E quanto à reprodução, os mamíferos têm 3 classificações também. Tome nome. E tome nome, é pra se fuder de nome. Não gosto não, mas tem que dar nome, dá nome, né? A gente tem os mamíferos eutérios, a gente tem os mamíferos mesotérios e a gente tem os mamíferos protérios. Prototérios, na verdade. Na ciência, tudo que é pró é primitivo, é pouco desenvolvido. E tudo que é eu é muito desenvolvido. Então, protozoários, procarionte, eucarionte. Pró é pouco desenvolvido. Prototério é o mamífero que se reproduz de forma primitiva. Tem mamífero que se reproduz de forma primitiva? Que não é nem reproduz, é que gera prole por uma via primitiva? Tem um. O ornitorrinco. Que é mamífero, porque possui as 3 glândulas, mas bota ovo. Entende que é uma forma primitiva? Prototério. E o que é eutério? Eutério somos nós. Eutério, como eu disse, é o mais desenvolvido que tem, é o que a gente faz, somos placentários. Você entende que a gente se desvinculou de ovo? Mamífero, tirando a porra do ornitorrinco, não precisa mais de ovo. O que é o ovo? É uma forma de você colocar um feto lá e ele ser cuidado com água, com aparatos e tudo mais nutrientes ali dentro. A gente tem o feto dentro do corpo, dentro da placenta. Então rola aí uma comunicação entre a mãe e o feto. Fica muito mais fácil de nutrir, de carregar, de cuidar, certo? E você tem o mesotério, ou metatério, que é o do meio. Que ele não é nem tão primitivo quanto o prototério, nem tão desenvolvido quanto o eutério. Que são os marsupiais, que é uma parada mais ou menos, entende? Que ele tem a parte placentária, mas o resto do desenvolvimento do canguru, por exemplo, o canguru, ou coala, enfim, qualquer marsupial que seja, é feito dentro daquela bolsa. O canguru, o filhotinho mesmo, ele não está completamente desenvolvido não. Ele nasce e vai direto para a bolsa e ainda falta desenvolver. É um desenvolvimento duplo, parte dentro, parte fora. Então ele é no meio aí, na meiota. Deu para entender? Tranquilidade aqui? São novidades e tudo mais, mas como é que a gente relaciona isso com o resto da multi-aula inteira? Porque o que eu tô prometendo é isso aqui, né? É que eu não dou informações novas, mas eu ligo informações que você já tem. E aí vai. Existem 3 formas de você excretar nitrogênio do seu corpo, que foi a multi-aula 2 de natureza, que se você não assistiu não tem problema não, mas se você assistiu você vai levar vantagem. A gente já viu como é que a gente joga carbono, oxigênio e hidrogênio para fora. Nitrogênio gerou um vídeo inteiro da multi-aula 2, que é o sistema excretor. E aí a gente joga ele para fora. Agora, em qual formato? Depende de quem é você. Existem animais acordados que jogam para fora em forma de amônia. Existem outros que jogam em forma de ureia. E existem outros que jogam em forma de ácido úrico. Qual é a diferença desses 3? A diferença é a seguinte. A amônia tem uma toxicidade extremamente elevada. A amônia é tóxica para um caralho. Em compensação, ela é muito solúvel. Bicho, falando em amônia, tem aquele filme que eu adoro, que é Robôs Gigantes contra Monstros Gigantes. Pacific Rim. E aí tem uma cena do Hannibal, sei lá, esqueci o nome dele, é o personagem de Ron Perlman. Que ele diz, pra que você quer um cérebro de caju? O osso é bom, a bosta é boa, mas o cérebro tem muita amônia, só que ele fala too much ammonia, de um jeito que eu nunca mais esqueci. E isso me ajudou a lembrar, por exemplo, de que a amônia é muito tóxica e, portanto, muito solúvel. A dica aqui é, tudo que é muito tóxico é muito solúvel. Tudo que é pouco tóxico é pouco solúvel. E tudo que é mais ou menos tóxico é mais ou menos solúvel. Então a ordem é essa: amônia, ureia, ácido úrico. E os 3 compostos, tanto a amônia quanto a ureia quanto o ácido úrico, tem nitrogênio nele. Então se eu jogar fora a amônia, eu estou excretando o meu nitrogênio. Mesma forma, ureia, se eu jogar fora sai nitrogênio, ácido úrico também. Mas, se eu tenho uma parada que é solúvel em água, qual é a melhor forma de eu jogar ela fora? Na água. Se eu vivo na água,
Então, apesar de ser muito tóxico, eu escolho ter excreta por amônia. Faz sentido? Peixe, por exemplo. Os peixes lá do segundo vídeo dessa multiaula, eles excretam nitrogênio através de amônia. Por quê? Porque o ovo é na água, eles vivem na água. Então é aquela coisa, tá o tempo todo bebendo água e o tempo todo fazendo xixi. A amônia é muito tóxica. Em compensação, ele tá jogando ela fora o tempo todo. Faz sentido isso? Já esse cara aqui, se é pouquíssimo solúvel, ele pode depender de água? Não. Quem é que não depende de água? Aves não dependem de água. Quem mais não depende de água? Répteis. Lembra disso? Bota o ovo na terra e vive na terra. Foi a primeira independência da água. Então, se não depende de água, vai no ácido úrico. É pouco tóxico, então você pode guardar por muito tempo. E mija quando der. Você vai mijar depois que você beber água. Esse cara bebe água quase nunca. Então, ele deixa lá acumulando, mas também não tem problema porque é pouco tóxico. Então ele pode acumular, beleza? E aí, quando ele bebe água aqui e decide mijar, ele mija. E no caso das aves, não é nem quando bebe água. É quando bate à vontade, meu amigo. E aí o que é que as aves fazem? Elas não querem segurar nada, elas querem jogar tudo fora o quanto antes, não é isso? Tá voando, deu vontade de mijar, ela mija. Mesmo que ela não tenha bebido muita água. Aí como é que sai o mijo da água? Pastoso, quase sólido. Aquele negócio que fica no vidro do carro que se demorar 1 hora você tem que tirar no peteleco, porque já endureceu. Aquilo é o xixi da ave, porque tem pouca água. Uau! E ureia? Ureia é quem é mais ou menos. É quem não depende tanto de água, mas também não tá tão longe dela. Peixes é fácil você entender que amônia. Répteis e aves é fácil você entender que ácido úrico. E o resto é fácil você entender que ureia. Tranquilo? Mamífero. Ureia. Tartaruga. Ureia. Olha aí como funciona a natureza. Tartaruga é réptil. E eu disse a você que répteis, ácido úrico. Né não? Sim. A tartaruga independe da água, velho. A tartaruga tá em contato com a água o tempo inteiro. Então, para a tartaruga, é mais vantagem você ter isso aqui. Você excretar através disso. Entende que biologia, bem como ciência, bem como a natureza, não é regra, não é preto no branco. A regra não é se é anfíbio, se é réptil. A regra é, depende quanto de água. Percebe? Quer ver outro exemplo? Tubarão. Qual desses? Ureia. Tô gostando. Por que que o tubarão é ureia e não amônia? Pelo mesmo motivo que a ave excreta rápido, o tubarão demora para excretar. Lembra? Ele tem um fígado gigante. Tubarão e os peixes cartilaginosos têm um fígado muito grande, muito grande mesmo. Por quê? Porque eles não têm, principalmente os cartilaginosos, né, que não tem bexiga natatória e tudo mais, que é uma vantagem dos peixes, né, para saber se afunda ou se boia. É uma bolsa de ar, que às vezes ele enche, às vezes ele murcha. Os peixes cartilaginosos não têm. Se eles não têm, eles têm dificuldade para decidir quando eles afundam e quando eles boiam. Durante muito tempo acreditou-se que o tubarão ele tinha que ficar nadando o tempo todo. Se ele parasse de nadar, ele começava a afundar aos poucos. E de fato é assim, se ele não tiver com o fígado cheio de ureia. Para esses peixes, para os peixes cartilaginosos, é mais vantagem se ter ureia, porque ele pode demorar para excretar. E aí é aquele negócio, quero afundar. Aí ele segura o mijo, aí aumenta a densidade, aí ele afunda. Aí ele, opa, agora eu quero boiar. E sobe, percebeu? Ele varia a densidade dele com a quantidade de excreta que ele acumula. Se é interessante para ele acumular, ele vai usar amônia, que é tóxico, Não. então ele usa ureia. Deu pra sacar aí? Olha como tudo se encaixa, rapaz. Olha como tudo... Eu tô arrepiado por baixo da camisa. Juro. Então, por enquanto é isso. A gente linkou então as multiaulas 1, 2 e 3 agora, não foi? Terminando aqui, as multiaulas... Multiaula 1 foi energia, multiaula 2 foi bioquímica, terminando com excreta. E agora... Tô gostando demais dessa M0, rapaz. Eita porra, compra um medicão, hein? Um abraço e até a próxima.